Boa tarde, está a começar mais um A Tua Cena, oferecido pela Noite Comunicação para a Saúde. Cá estou eu, Amanda Noite, para responder a todas as tuas dúvidas sobre saúde sexual e reprodutiva. É fácil, mande uma SMS para o 821671-277 ou então entre em contato conosco através do Facebook, que já está aí a passar em rodapé, www.facebook.com/noite.org. Na edição de hoje nós vamos conversar sobre sexo. Sim, vamos falar sobre sexo. De acordo com as SMS que eu recebo, não é, que são SMS de adolescentes e jovens de todo o país, a maior parte das suas dúvidas tem a ver com este tema. Sim, eles querem saber, por exemplo, como e quando iniciarem a vida sexual e o que devem fazer ou como devem fazer para satisfazer os seus parceiros ou então as suas parceiras. Portanto, se você também tem dúvidas sobre este tema, fique bem ligadinho a nós nos próximos 20 minutos. Até já! Vamos então de encontro à nossa primeira questão e até já. Tua vida é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, boa noite. Por que muitos adolescentes são viciados em sexo? É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Por que muitos adolescentes são viciados em sexo, Mana Noite? Talvez começar por dizer que vício é uma palavra muito forte, não é? Normalmente a gente fala de vício quando alguém está a abusar de alguma coisa, não é? Ou então quando não consegue se controlar e pura e simplesmente só pensa nessa coisa. Neste caso, no sexo. Então, diríamos que os adolescentes estão viciados em sexo se eles não conseguissem pensar em mais nada, não conseguissem pensar sobre quando, como e com quem fazer sexo. Eu acho que não estamos ainda mediante a esse cenário, não é? Mas o que acontece então, Mana Noite, se é que não é exatamente vício que nós podemos chamar? O que acontece é que quando somos adolescentes, não é? Ainda estamos a crescer, estamos na fase da puberdade, então o nosso corpo sofre muitas transformações, certo? Começamos a namorar, começamos a nos interessar pela outra pessoa, seja rapaz ou rapariga, não é? E depois disso entra a fase do sexo, então é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Como tudo isso é muito novo, não é? Temos muitas dúvidas, muita curiosidade e queremos experimentar. Até aí é completamente normal. Então, se já começou, não é, a vida sexual, o meu conselho sempre será use preservativo. Para quê? Para prevenir-se de uma ITS, infecção de transmissão sexual, e também de uma gravidez não planeada. Agora, se você diz, Mana Noite, não, esse não é o meu caso, eu não consigo pensar noutra coisa para além do sexo, não é? Isso está a influenciar a minha vida negativamente. Estou na escola, é sexo que me passa pela cabeça, estou com a minha mãe, a minha namorada, não quero passear com a família, com os amigos, só vem ali sexo. Sim, aí o quadro é outro e você realmente pode estar viciado. Então, o meu conselho para si é que procure um SAS, Serviço Amigo do Adolescente Jovem, ou então uma clínica da Mudefa. Pode também procurar o Cantinho Bis, que encontra-se na maioria das escolas. Lá você encontrará informação adequada, vai poder conversar com um técnico de saúde, não é? E explicar o que é que está a acontecer. Obrigado. Vamos então à nossa próxima questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mana Noite. Eu tenho uma dúvida. Gostaria de saber por que a maioria das mulheres não atinge o orgasmo. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Olá, minha querida, e muito obrigada pela tua questão. Por que muitas mulheres não atingem orgasmo? Realmente muitas mulheres têm dificuldades em atingir o orgasmo ou simplesmente nunca atingiram. O que é que se passa aqui? O que é que se passa é que os homens e as mulheres são diferentes, não é? Somos diferentes e os homens levam menos tempo para chegar àquilo que é o auge da relação sexual, o orgasmo, ao passo que as mulheres levam muito mais tempo. Então, primeiramente, é preciso que ambas as partes percebam isso, não é? Depois disso, o homem tem que perceber que a mulher leva um bocadinho de tempo, não é? Para sentir-se sexualmente excitada, certo? Então, o que é que ele vai fazer? Vai brincar mais nos preliminares, não é? Vai brincar mais nos preliminares, nas carícias. Às vezes é necessário dizer alguma palavra bonita, alguma palavra doce para excitar a sua parceira, ok? O Fred está aqui a abanar a cabeça. Sim.
Sim, estás a perceber ou isso que estás a fazer? Estás a dizer, estou no caminho certo, estou no caminho certo. Explicação, banana. Ok, então, tanto o homem e a mulher têm que estar conscientes disso. Depois, a maioria das mulheres, não é, consegue atingir o orgasmo em certas posições. Então, quando vocês já estiverem a transar, é muito importante que o homem não se preocupe só com a sua satisfação, mas tente perceber, porque a gente dá sinais, a gente vai reagir, então tente perceber quais são as posições, ou qual é o toque, ou quando é que a sua parceira sente-se mais excitada e como é que ela reage. Provavelmente será essa posição que vos pode levar ou pode levar a sua parceira a atingir o orgasmo, certo? Então, podemos olhar para certas posições sexuais, ok? Ou também há algumas mulheres que só conseguem atingir o orgasmo quando lhes fazem o sexo oral, ok? Normalmente, na zona do clítoris, a maioria das mulheres, se o clítoris for bem estimulado, é verdade, elas sentem um prazer muito grande. Então, você pode também brincar nessa área. Outra coisa que eu costumo sempre dizer é masturbação. A masturbação ajuda, primeiramente, a mulher a conhecer o seu corpo, a ter domínio do seu corpo e saber quais são as suas partes eróticas, o que é preciso fazer para que ela consiga atingir o orgasmo facilmente. Mas o seu parceiro também pode masturbar o parceiro, ou a parceira também pode masturbar a mulher. Para quê? Aí o próprio parceiro ou parceira já consegue perceber, não é? Em que pontos é que ela precisa de ser tocada, onde é que está o seu ponto G, para que ela possa atingir o orgasmo. Mais do que isso, o que é que eu posso dizer? Que o sexo tem duas regras, não é? A primeira regra é que ambas as partes têm que estar de acordo, certo? E que depois temos que ter alguns cuidados. Tem que estar de acordo, dizia, e tem que ter desejo sexual, tem que querer, não é? Não basta só o parceiro querer transar, a sua parceira não quer transar e depois no final ficar à espera que ela consiga atingir o orgasmo. Se ela deixou bem clarinho logo no início que não está afim, então ambas as partes têm que ter vontade de transar para que esta relação seja sim prazerosa. A segunda regra qual é? É simplesmente protegerem-se, não é? É necessário que use... Eu estou a ver aqui uns sinais em estudo. Não sei se há questões ou não. Desculpa, dá um plano geral, dá um close. E dá um close também no meu coração. Quando você está assim... Não sei se há questões. O Abelardo também está assim, a pegar a cabeça. Ele está nisso, está se segurando. Ok, vamos lá. Voltando à vaca fria, estávamos a falar da segunda regra. Então, qual é a segunda regra? Temos que nos proteger, não é? Proteger como? Usando a camisinha para evitar, como já falei e tenho dito sempre, infecções de transmissão sexual, incluindo HIV e uma gravidez não planeada. Temos que usar camisinha independentemente do tipo de relação sexual. Pode ser sexo vaginal, sexo anal, é necessário que use sempre camisinha, sem exceção. A terceira regra é não ter vergonha, estar à vontade, não ter vergonha de experimentar, afinal, só através da experiência é que a gente se torna craque. Vamos então à nossa próxima questão. Vida é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mananuiti. O que um jovem com ejaculação precoce pode fazer para poder passar? É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Boa questão. Essa questão tem sido constante, né, Fred? O que é que um jovem com ejaculação precoce pode fazer para passar? Sei que já ajudamos alguns colegas aqui, não é? Sim. É verdade. Fico muito feliz por isso. Então, vamos lá. O que é que o jovem pode fazer? Primeiro, a ejaculação precoce, o que é? É a pessoa ejacular cedo demais, não é? Cedo demais, rápido demais, pelo menos antes daquilo que ele esperava que fosse o tempo, certo? Ok, tá bom, Ana Noite. Então, quanto tempo tem que durar uma relação sexual? Não existe uma receita, não é? Mas, em média, uma relação sexual dura entre 2 a 13 minutos. Estamos a falar de 2 a 13 minutos, estou a ver uma cara, 2 a 13 minutos de trabalho intensivo, percebe-se, não é? Agora, o que é que se pode fazer? Normalmente não há
também uma receita. O que acontece é que a ejaculação precoce está muito ligada àquilo que a gente está a pensar naquele momento. Está muito ligada com... tem uma causa sempre psicológica. Não é que não possa ter uma causa física, mas são casos muito, mas muito raros. Psicológica, não há causas físicas. O que é que a Mana está aqui a dizer? Bem, quando somos adolescentes, na maioria das vezes a gente tem relações sexuais às escondidas, não é? E no momento que está ali com a rapariga ou com o rapaz, está a pensar o quê? Epa, se a minha mãe me apanha, eu estou lixada. Então, isso vai levar que a gente tenha uma ejaculação precoce. Normalmente também estamos num lugar arriscado. Se aquela vizinha que fala muito passa daqui, o que é que vai ser de mim? Puf, temos uma ejaculação precoce, certo? Ou então, porque ainda não conhecemos muito bem o nosso corpo, não é? Começamos a vida sexual há pouco tempo, então estamos inseguros. Será que eu vou conseguir satisfazer a minha parceira? Ou será que eu terei um bom desempenho? Depois disso, como é que ela vai olhar para mim? Então, estes também são alguns motivos que nos levam a ter uma ejaculação precoce. Há que me preocupar com isso, procurar uma solução, um tratamento? Não. Não é necessário, não é preciso ter vergonha, isso é completamente normal, acontece com qualquer pessoa. À medida que o tempo vai passando, isto também desaparece. Então, vai desaparecer e você não precisa de procurar agora um tratamento, não é? Ou alguma coisa mais... Mas o que mais elaborada? Pode sim conversar, pode dirigir-se a um SAS, como eu já disse, o Serviço Adolescente Amigo Jovem, pode dirigir-se a uma clínica da AMUDEPA para ter mais informação e para conversar sobre o assunto. Alguns médicos, o que é que aconselham? Os médicos aconselham que o rapaz se masturbe. Para quê? Mais uma vez, como eu tenho dito, para ter o domínio do seu próprio corpo e saber como é que ele reage, não é? Como é que o seu órgão reage quando está excitado. Assim, se a pessoa já consegue, masturba-se normalmente sozinha, já sabe controlar quando ejacular, já sabe, quando eu começo a sentir isto é porque vou ejacular. E com o andar do tempo, como eu estava a dizer, isto desaparece. Desaparece normalmente e a pessoa deixa de ter esta ejaculação precoce. Espero eu ter ajudado. Vamos então à nossa próxima questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mananite. É verdade que quando o esperma sai todo da vagina depois do sexo, a mulher não consegue engravidar? É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Bela questão. Fred, o que é que tu achas? É importante dizer aos telespectadores que este é um programa, Sem Tabus, é um programa que é de jovem para jovem, tá bem? É um programa sem tabus, onde nós tratamos as coisas de tu para tu, ok? Porque é real, é verdade que as jovens têm que ter esse tipo de informação, têm que ter esse tipo de explicação, porque afinal de contas acabam cometendo, vão fazendo coisas por falta falta de informação. Depois porque não tem informação. E é importante frisar os telespectadores, é um programa que nós tratamos tu para tu, de jovem para jovem. Esse tipo de informação é importante para a malta jovem, porque há muita malta jovem que não tem esse tipo de informação. Ou tem informação, mas não informação certa. Exatamente. Que também é um grande risco. Tá bem, então a nossa querida queria saber, é verdade quando o esperma sai da vagina, não é? A mulher não engravida? Não, não é verdade, não é? Feliz ou infelizmente não é verdade. Por quê? O que acontece? A mulher, quando está sexualmente excitada, ela sozinha já vai libertar, não é, um fluido sexual que ajuda também na lubrificação, certo? Então, tiveram a relação sexual desprotegida, sem camisinha, e o homem vai também ejacular. Ok, o que a gente faz depois? Sai a correr da cama, levanta e já sente os fluidos a descer. Epá, já está, o esperma já desceu, não vou engravidar. Não é verdade, porque como a gente sabe muito bem, aquele espermatozoide mais rápido já correu numa velocidade de 45 km por hora e entrou no útero. Tem graça? Sério, ele é muito, mas muito rápido, só para a gente perceber, ok? Às vezes acontece aquilo, amor, já está, corre, vai te lavar, não é? Costumam dizer isso, vai te lavar e já está. Algumas mulheres dizem, eu faço um esforço, inclino-me e consigo soltar, tiro todo o esperma e já está. Não é verdade.
se você estiver no período fértil, vai engravidar, porque aquele espermatozoide já foi. Ah, mano, então se eu for tomar banho, não vale a pena. Como a gente estava a dizer, é uma mistura de fluidos sexuais que são libertados pela vagina. Não quer dizer que são todos os espermatozoides, tá bom? Então vou repetir. Por mais que tente libertar, que lave-se, que tome banho, não é? Se estiver no período fértil, se tiver que engravidar, vai engravidar. Portanto, quer evitar uma gravidez não planeada? O certo é usar sempre, mas sempre, preservativo em qualquer relação sexual, sem exceção. Pode também combinar o preservativo com qualquer outro método contraceptivo de longa duração. Pode ser o DIU ou o implante, certo? Vamos então à nossa próxima questão. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mananguete. Passar muito tempo sem fazer sexo ou iniciar a vida sexual muito tarde, por exemplo, depois dos 20 anos, faz mal? É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Fred, essa tu não foge. O que é que tu achas? O que é que eu acho? O que é que tu achas? Diz-nos lá. Fazer sexo depois dos 20 anos? Dos 20 anos, ou passar muito tempo sem fazer sexo, achas que faz mal? Acho que não. Não faz mal, Não faz mal. Espera. Sabes o que tem acontecido, mano, à noite? Yeah. A maior parte dos jovens fazem sexo cedo. Então essa questão automaticamente fica assim. Ouviste o Rafael reclamar ridícula, porque 20 anos. Eu acho que não faz mal. Lembram-se do que a gente estava aqui a falar? Que muitas das vezes temos o quê? Informação errada. E é isso que o Fred está a dizer. Os jovens começam, muitos adolescentes começam a vida sexual cedo. E o que é que vão passar para aquela pessoa que está a guardar-se? Vão dizer, tu tens que fazer sexo cedo, porque senão podes acabar estéril, podes acabar infértil, ok? Ou então podes não ter um bom desempenho sexual. Não é verdade, não causa nenhum problema para a saúde. E se você puder adiar a vida sexual, melhor é para si. Porque como temos falado sempre, começar a vida sexual carrega consigo muitos, mas muitos riscos. Se somos adolescentes, temos uma vida inteira pela frente, temos muito tempo para fazer sexo, certo? O primeiro risco que aqui sempre estamos a sublinhar é em apanhar uma ITS, infecção de transmissão sexual. Como é que você vai gerir isso? Depois pode então ter uma gravidez não planeada. Tem 16, 17 anos e já está grávida. Como é que você vai gerir isso? Tem que deixar todos aqueles planos que tinha, deixar a escola, deixar o namorado que tanto gosta, porque a rapariga tem 16 e o rapaz tem 17. São poucos casos de pessoas que ficam juntas e conseguem construir uma vida, não é, pela frente. Então temos que pensar, pesar todos esses riscos na balança e ver, será que vale a pena iniciar a vida sexual? Parece-me que não. Logo, se a pessoa fica muito tempo sem praticar sexo, ou se tem 20, 22, 30 anos, não é? Enquanto é virgem, não há problema nenhum. O sexo é algo natural, algo prazeroso, sim, mas que tem que acontecer também de forma natural. Não podemos nem devemos ser coagidos ou influenciados ou obrigados por terceiros a praticarmos o sexo. É também importante que você sinta, ok, já estou preparada para ter relações sexuais, mas também que tenha alguém do seu lado que você confie, alguém que você esteja confortável e que saiba que se acontecer qualquer uma dessas coisas que estamos aqui a falar, já que dissemos, começou a vida sexual, você tem que estar pronta para viver todos esses riscos. Tem que ter alguém do seu lado que você confie, que saiba, aconteça o que acontecer, esta pessoa está e estará sempre do meu lado, certo? Ok, se você quiser dizer alguma coisa, estará sempre do meu lado. Então, se pretende adiar a vida sexual, mas sente desejo sexual, o que é que vai fazer? Nós temos falado sempre que a masturbação é uma das práticas mais seguras. Mais seguras por quê? Porque não há riscos. Não há riscos de você apanhar uma infecção de transmissão sexual, não há riscos de você ficar grávida, certo? Então, você pode sim se masturbar, que é para aliviar, porque tem desejo sexual, seja você virgem ou não, seja você muito tempo sem ter relações sexuais. E no momento que achar que está preparado, aí sim
mas sempre e sempre protegido. Pois é, está a terminar assim mais um A Tua Cena, oferecido pela Noite Comunicação para a Saúde. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje e que tenha aprendido muita coisa. Se tiver dúvidas sobre o tema de hoje ou qualquer outro, mande-nos uma SMS para 8216 71277 ou então entre em contato conosco pelo Facebook www.facebook.com/noite.org. Até quinta-feira que vem, pontualmente às 17 horas. E até lá, não se esqueça, é a tua cena, a tua vida e a tua escolha. É tua vida, é tua escolha. Olha bem o que